Fala pessoal, começando mais um Esportiva Tools aqui hoje nesta semana. Estou recebendo o Michel Batista, ele que é praticante de Krav Maga. É isso mesmo? Foi certinho? Bom, a pronúncia é difícil e a prática também. A gente vai conhecer agora um pouco mais então sobre o Krav Maga com o Michel. Michel, muito obrigado de você estar aqui hoje no nosso programa Esportiva Tools. E a gente vai conhecer um pouco mais do seu esporte, começando aí. Fala pra gente o que é o Krav Maga. Bem, o Krav Maga é uma arte marcial direcionada para a defesa pessoal. É uma arte marcial relativamente jovem. Ela foi criada em 1940 com o intuito de fazer com que pessoas normais, como você, como eu, né, como as pessoas que estão vendo, conseguissem se defender e sem necessariamente ser um praticante, um atleta profissional ou que entenda tão profundamente da arte. Precisava de uma ação rápida. Naquela época em que foi desenvolvido, estava em ascensão o nazismo, né, na Europa, e precisava de uma situação muito parecida com o que acontece hoje aqui no Brasil. Acontecia muito assalto, estupro, agressão, e as pessoas não tinham tempo para praticar, não dava para preparar uma população inteira em, sei lá, meses, anos, porque não tinha esse tempo. Então tinha que ser alguma coisa rápida e que funcionasse e que a população conseguisse se defender de uma forma prática. E o Krav Maga começou a ser desenvolvido a partir desse ponto. Aí depois ele teve uma trajetória um pouco maior, indo para o âmbito militar, em Israel, que é por isso que carrega, né, a bandeira de Israel, mas foi lá que se desenvolveu, foi lá que recebeu esse nome. A tradução do nome também é combate de contato. Isso é muito importante de entender, porque a origem da arte marcial, ela remete ao que a gente vai, o porquê que a gente está praticando. Tem muita gente que pratica arte marcial há anos e não sabe o nome, de onde veio, para que serve. Se você não saber de onde ela veio, se você não souber por que ela foi criada, dificilmente você vai saber por que você está praticando. Sim. Então, acabei de fazer uma ligação direta entre como era naquela época, que é muito parecido com o que é hoje. Talvez por isso também que o Krav Maga hoje está em ascensão aqui na nossa região, que eu digo no Brasil, e que fez a mesma coisa lá na Europa, e no caso Israel também começou a se desenvolver com muito mais força, e hoje chegou a ser o que é, com as forças especiais praticando, artistas, né, de Hollywood, que também fez com que o Krav Maga se propagasse com muito mais força, até chegar hoje no âmbito civil, para todo mundo conseguir praticar. Certo. E quando você começou e como você começou a praticar essa arte? Eu pratico arte marcial desde 2002, né, sou um pouquinho velho já, né? E sempre pratiquei arte marcial de defesa pessoal. E o Krav Maga estava em ascensão exatamente por esses pontos que eu acabei de exaltar, e eu acabei tendo esse primeiro contato, né, através do mestre Wesley Jimenez, né, que hoje ele é muito conhecido no Brasil. Ele tem, acho que, o segundo maior canal do Brasil de arte marcial no YouTube, e acabei conhecendo ele através de um curso, e a gente acabou tendo uma amizade um pouco mais profunda ali. Isso faz poucos anos, assim, pode dizer, né, comparado ao tanto de tempo que eu pratico, e lá foi onde eu tive o primeiro contato com o Krav Maga. E isso foi um pouco impactante para mim. No primeiro momento não gostei tanto, mas depois eu entendi a essência da arte marcial, o que ela estava tentando transmitir. E exatamente por causa dessa pluralidade técnica, onde você enfrenta mais de um adversário, onde você enfrenta arma de fogo, arma branca. Nossa, tudo isso. Então isso para mim foi muito impactante, porque mesmo eu tendo um nível alto de arte marcial, aquilo ali foi um pouco impactante para mim. Eu não tive vamos dizer assim, eu não fui tão bem quanto eu imaginei que eu seria. E isso pra mim me desafiou e fez eu querer entrar pra arte marcial, que hoje eu represento também aqui na região, aqui no caso. E você falou aí de armamento, de que você enfrenta diversas pessoas. Conta pra gente um pouco mais em detalhe como que é essa situação. Bem, acontece o seguinte, né? A arte marcial normalmente, né, primeiro só para você entender o porquê que acaba acontecendo essa situação de arma de fogo, arma branca, a gente precisa entender também a diferença principal que é entre arte marcial e defesa pessoal. Não sei se atrapalha em explicar isso, mas só para ficar claro. Tá? A arte marcial, ela normalmente, eu digo arte marcial mais tradicional, né? Hoje principalmente, tem uma divisão muito grande entre a arte marcial tradicional e a arte marcial de defesa pessoal. A arte marcial tradicional, normalmente, ela é um pouco mais direcionada para o esporte, com regras, que tem às vezes uma federação, um campeonato ou qualquer coisa do tipo. A defesa pessoal, ela já é para o âmbito mesmo de você se proteger de situações diversas que acontecem no dia a dia. A prioridade talvez seja o que vai revelar mais claramente o porquê que eu pratico uma defesa pessoal e não uma arte marcial mais tradicional. Na defesa pessoal, a prioridade é sobreviver. Na arte marcial é vencer.
são coisas distintas, mas que pareçam a mesma coisa, são coisas diferentes. Para sobreviver, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso morder, posso enfiar o dedo no olho. Fazer o uso da arma de fogo, branco. O que for necessário para viver. Para você sobreviver, você faz qualquer coisa. Agora, para vencer, não. Para vencer, você tem que seguir algumas regras. Normalmente, o que é estipulado para você com outro praticante. Não que não envolva respeito, mas a gente tem que entender que na defesa pessoal, a pessoa que está te agredindo, né, ela é seu inimigo, não seu adversário. São coisas diferentes. Então, primeiro eu entendi que na defesa pessoal, ele é meu inimigo e não meu adversário. Então, beleza. Agora que eu entendi isso, eu tenho que estar ciente que, como ele é meu inimigo, eu posso fazer qualquer coisa com ele, ele também pode fazer qualquer coisa comigo. E quando ele faz qualquer coisa comigo, ele pode usar uma arma de fogo, ele pode usar uma arma branca, ele pode usar qualquer objeto que ele queira para poder me machucar. E eu tenho que estar preparado para isso. E, infelizmente, não é toda a arte marcial que trabalha isso. Ela vai mais para o âmbito onde você está frente a frente com outra pessoa, um cara fala valendo, os dois estão com luva, e a partir do momento ali que eles sabem que está tudo combinado, vai começar, no caso, a lutar. Já no Krav Maga, a gente trabalha esse processo. E qual é o processo? Que é o que eu gosto de falar, que são os estágios da defesa. Porque muita gente acha que defesa pessoal é só a parte prática, é só a hora que eu estou ali agredindo, ou sendo agredido e eu me defendendo. Na verdade, esse é o último estágio. Eu gosto de falar para os meus alunos que se divide em 3 estágios. A gente vai começar de trás para frente, né, porque não tem como ele ser na ordem que a gente gostaria que fosse. Né? Infelizmente, se fosse possível ensinar de um jeito que eu gostaria, eu ensinaria nessa ordem que eu vou falar agora para você. Seria o estágio psicológico, que é o primeiro estágio da defesa, o segundo é o social e por último é o físico, que é a parte prática, onde você vai dar soco, chute, que esse é o último estágio. O que seria esse estágio que eu falei, o psicológico? Seria o que antecede a agressão. Você não precisa ver que o agressor está armado para saber que ele está armado. Não estou falando também que é por isso que você vai dar um soco na cara dele. Não é isso. Está armado, não é isso. Mas é importante que você tenha a consciência que você está correndo risco. Por exemplo, você vai sair do seu carro, ou você vai descer do ônibus, ou você vai sair do Uber, qualquer coisa que seja, e você não olha direito quem está por perto. Você errou na defesa psicológica, porque você deveria olhar antes de sair, porque isso vai precaver que aconteça algo pior. Você vai passar por uma rua que você sabe que todo mundo é assaltado lá, mas você insiste em passar lá, você errou na defesa psicológica. Você está numa balada, tem gente olhando para você com cara feia, querendo que você, um ar de ameaça, e você continua lá na balada. Desculpa, você está pedindo para ser agredido. É autorresponsabilidade. É que as pessoas hoje, infelizmente, elas passam a culpa para terceiros e eliminam a culpa delas. Não estou falando que... E só interrompendo um pouquinho, dentro disso, já aconteceu alguma situação com você semelhante a essa? Sim. Inclusive eu errei na defesa psicológica. Sim. Uma vez, uma das últimas fugas que teve aqui no presídio de São Paulo, que não era para ter preso aí, né, e mesmo assim tinha, houve uma fuga em massa, fugiu bastante preso. Eu estava treinando, eu treinava na época na academia que ficava próxima ali. Eu entrei no meu carro, quando eu entrei no meu carro, eu vi 2 pessoas se aproximando. Eu vi, né, que a defesa psicológica, só que eu não tomei as medidas que eu deveria ter tomado. Deveria ter saído com o carro, deveria ter fechado o vidro, deveria ter ficado um pouco mais atento. Eu vi, mas como a gente mora numa cidade pacífica, né, a gente imagina que nada está acontecendo. Aí quando eles chegaram, eram 2, me abordaram, né, eles tinham acabado de fugir da cadeia ali. Tentaram me assaltar ali, só que eu vi que eles não estavam armados de verdade, era de mentira. Aí eu, graças a Deus, me saí melhor do que ele. Ele foi preso, né, eu imobilizei ele foi preso. Né, na época deu até uma repercussão grande, passou até na televisão, etc. E essa foi um erro que eu cometi. Mas a parte social, que é a segunda que eu vou abordar agora, eu não errei. Né, que daí vem o segundo estágio, depois da parte psicológica vem o segundo estágio. O segundo estágio seria o social. Você errou nesse processo, você não anteveu que alguém estava armado, você não olhou antes de sair do carro, você cometeu um erro. Aí chegou e te abordou, que foi o que aconteceu comigo. Eu cometi um erro e ele me abordou. Aí a defesa social é o quê? Saber falar. Porque hoje, se você ser assaltado no Brasil, se você não souber ser assaltado, você morre. Se alguém, o cara aponta a arma, você faz um movimento muito brusco. Se você fala uma palavrinha, galera, você tem noção do que ele está explicando aqui, você vai pro céu, né? Sim, exatamente. Um erro, um movimento muito brusco, uma fala errada. Então, se posicionar de uma forma submissa, não que você seja submisso, mas naquele momento ali, você fingir que está sendo submisso, né, que é uma posição dissimulada que a gente chama no Krav Maga, que é quando você finge que você está fácil de, vamos falar, de ser agredido, mas na verdade você está mais atento do que ele imagina, porque você está preparado e ele não sabe que você está preparado. E você antecipa toda essa possível ação do agressor. Então, conversar com ele, sei lá, falar que tem filho, falar que tem
marido, mulher, qualquer coisa que seja, e falar para ele ali para criar esse meio de campo para que ele não te agrida de primeiro momento. Mas isso só para quem pratica o Krav Maga, né? Porque se for uma pessoa comum lá explicar uma situação dessa, acaba o que a gente acabou de dizer, né? A pessoa, né? Na verdade, depois eu explico o último estágio, mas para responder isso, envolve a cultura que a gente vive no nosso país. A gente não tem o que eu chamo de cultura de segurança, que nos outros países de primeiro mundo, independente se você é a favor da política de cada país ou não, mas eles têm uma cultura que nós não temos. A cultura de segurança é a conscientização da população. Um exemplo, aqui no Brasil, a cultura que nós temos direcionada para a segurança é uma cultura do medo. Por exemplo, quanto maior o seu portão, mais seguro você está. Se o seu carro estiver blindado, mais seguro você está. Se você tem o seguro do carro, mais seguro você está. E assim vai indo, grade na janela. Por exemplo, você vai num país que nos Estados Unidos não tem portão, tem muro. Às vezes as casas são abertas. Mas por quê? Não existe violência? Não existe violência. Só que a população é consciente. A população é consciente. O governo conversa com eles assim, ó. Tem bandido, tem estuprador, tem assassino, eles existem. Só que você pode fazer isso, 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 isso. Aqui, ninguém sabe. Quando eu peguei esse ladrão, o delegado perguntou pra mim assim, você só imobilizou ele, por que você não fez isso ou aquilo? Perguntou pra mim. Eu falei, primeiro por questão de índole. Eu não vou machucar alguém porque eu tenho uma índole que não permite que eu machuque alguém além do que é necessário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu não sei o que a lei permite. Eu não sei o que ela permite. E se eu, por exemplo, sei lá, eu não cheguei a dar um soco na cara dele, eu só imobilizei ele. Por quê? Porque se eu desse um soco nele, e daí eu estava respondendo o processo até hoje, etc., coisas do tipo. Então, conscientizar a população como que a lei funciona, isso é muito importante, porque aí muda a cultura. Lá nos Estados Unidos, eles falam pra você, tem um bandido, só que você pode ter uma arma. Então, independente se você é a favor ou contra, só estou falando que é uma das formas de conscientização. Você pode ter um teaser para dar um choque, você pode ter spray de pimenta. Em cada esquina tem uma academia de defesa pessoal e todo mundo sabe o que é defesa pessoal. Aqui, eu falo defesa pessoal para as pessoas, quase ninguém sabe. Né? A gente vai conversar sobre isso, as pessoas falam, Krav Maga, a dificuldade que as pessoas... Ninguém conhece, sendo que isso deveria ser uma coisa já embutido na cultura das pessoas. Peraí, defesa pessoal, vou aprender a me defender para não acontecer isso comigo e tal. As pessoas não sabem. Então, a cultura do nosso país afeta também essa conscientização, porque não deveria ser só do praticante. O praticante ele deveria ter algo a mais, que é a consciência marcial. Mas o cidadão de bem, o comum, ele também deveria saber que ele tem que se comportar de tal jeito. Hoje as pessoas não têm. Isso também envolve a questão da prática marcial. Mas as pessoas não têm essa consciência de como ela deve se comportar. Ela sabe todos os direitos dela, mas não sabe nenhuma de suas obrigações. Então é por isso que a gente tem uma sociedade tão violenta aqui no nosso país. E é por isso que a arte marcial faz tanta diferença. Faz tanta diferença.